Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Power Morning, onde a gente estuda aqui as dicas, do manancial do conhecimento, que são as Sagradas Escrituras, para podermos aplicar na nossa vida cotidiana. Você é nosso convidado para nos seguir aqui no Instagram, caso não siga ainda, e no YouTube também se inscrever no canal, ok? Lembrando que esses vídeos eles são publicados ali ao vivo, às 7 da manhã no meu Instagram, Daniel Lopes, e depois às 9 da manhã eles ficam lá também no canal do YouTube Manual da Independência. Eu convido vocês a seguirem no YouTube também, porque lá você consegue assistir de uma forma mais linear, sequencial, e também você tem a opção de acelerar o vídeo, podendo assistir o vídeo até em 2 vezes a velocidade, e dá para assistir tranquilo, que você consegue entender tudo que está sendo falado, ok? Sejam bem-vindos todos, é um prazer e uma enorme honra contar com a presença de vocês aqui. Meu sogro Edgar está na área, o Emerson, a Vilma, muito obrigado a todos aí, Beatriz, Marina, obrigado a todos pela presença. Chegamos finalmente à criação do homem, versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis, e tem muitos detalhes bem legais, bem interessantes ali, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e dali vão extrair várias informações muito interessantes para aplicar na sua vida cotidiana. Então ali a Bíblia diz, também disse Deus, Deus inclusive também vai falar, no hebraico lá vai Yomer, Elohim, e aí o que ele diz? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu pergunto, nossa de quem? Essa que é a grande pergunta. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos analisar o que está por trás dessa ideia de homem. A gente vai tentar fazer uma antropologia bíblica aqui, A gente tem a antropologia, que é antropo, homem, em grego, logia, estudo. Antropologia, o estudo do homem. Mas existem vários estudos do homem. Meu sogro Edgar, lembrando que faltou fixar o título. É verdade, Edgar, deixa eu colocar aqui o título para a galera. Hoje é o Power Morning 20... Acho que é o 24, hein? Se tiver errado, depois a gente corrige lá. Power Morning 24. O título é O Terroso. Vocês vão entender o porquê disso. O Terroso. Esqueci de copiar já o textinho, aí tive que digitar aqui, tá? Perdão, só um minutinho. Power Morning 24, O Terroso. Ok? Então vamos lá. A gente vai fazer uma espécie de antropologia bíblica, porque a gente tem alguns tipos de antropologia. Nós temos a antropologia filosófica, que é uma especulação filosófica sobre o que significa o homem. Nós temos, por exemplo, a antropologia cultural, que vai estudar como o homem se organiza nas mais diversas culturas, como as culturas criam significados e símbolos por meio dos quais eles se comunicam e constroem o significado do grupo, ok? Então, pessoal, a gente, quando pensa, obviamente, na palavra homem, a gente vai fazer aquela brincadeira etimológica, que sempre fazemos aqui no Power Morning. Eu sempre faço essa brincadeira etimológica porque no Power Morning a gente parte do princípio da hipótese Sapir-Whorf, que é a hipótese do relativismo linguístico. O que significa isso? São 2 antropólogos e linguistas que defendiam a tese de que cada idioma expressava uma visão de mundo específica. Ou seja, quando nós olhamos um conceito no idioma, a gente tem uma interpretação. Quando olhamos o mesmo conceito num outro idioma, nós temos uma outra interpretação. E nessas interpretações etimológicas dos conceitos, nós extraímos dali um conhecimento humano acumulado nesse idioma e também, muitas das vezes, soluções para problemas que são problemas do cotidiano de cada ser humano. Ok? Então, pessoal, quando a gente pensa na palavra humano, o humano, em português,
vem do latim humanus, né, que tem um vínculo com a ideia de humus. Humus é a terra ou é o solo, né? A palavra latim para solo, terra é humus. É por isso que a gente tem aquela ideia de humus, né, que é aquela terra mais fértil, né, nutritiva, uma espécie de adubo, né, que a gente coloca na terra para que ela tenha um plantio bem-aventurado, né? Então, aqui nós já vemos que a ideia de humano está diretamente associada à ideia de terra, certo? E é por isso que o André Churraqui, naquela famosa tradução bíblica que ele fez, que eu mostrei no início, eu estava com o livro aqui do meu lado, acabei deixando na outra mesa, mas nessa tradução ele coloca assim, façamos o homem, aí ele bota um tracinho, o terroso. Ele chama o homem de terroso, né? Porque ele vem da terra. Por que está falando isso, né? É por causa dessa mesma ideia da relação entre humano e humus, né? Homem e terra. Curiosamente, essa relação ela não está apenas em português /latim, mas ela está também no hebraico, porque quando a Bíblia fala façamos o homem, está falando façamos o Adam em hebraico, o Adam, ou seja, o Adão, façamos o Adão, né? Então, o que acontece, né? A gente está vendo aqui que o Adão foi criado à imagem e semelhança, mas Adão aqui está representando a humanidade, independente do homem ou mulher, a humanidade. E a palavra Adam em hebraico é muito interessante porque ela tem uma gama de correlações e nessas correlações a gente entende um pouco ali o conceito por trás, né, de um homem e como a gente, entendendo melhor o conceito bíblico de homem, de homem no sentido de ser humano, nós podemos nos entendermos melhor também como seres humanos. Entendeu? Nosso roteiro de viagem hoje aqui é esse. Nós entendermos o que a Bíblia expressa como sendo o homem, a essência do homem, o significado do homem no sentido de ser humano e entendendo melhor o que a Bíblia fala sobre o ser humano, nós podemos entendermos a nós mesmos de uma forma mais efetiva, tá certo? Então, a palavra hebraica para homem, já falei, Adam, né? Homem no sentido de, né, humanidade, assim como no latim, que tem relação com a terra, né? Humanus, homem, humus, terra. Em hebraico, Adam, o homem, a humanidade, Adamá, a terra, tá certo? Então vocês vejam que, mesma palavra, pequena variação, homem, terra, Adam, Adamá. E aí vamos entender quais são as relações entre o homem e a terra. É claro que a gente vê que depois que o homem foi feito do pó da terra, né? Então o elemento terra foi usado na constituição do homem, ok? E aí tem gente que pensa assim, mas é uma história meio boba, né? Deus faz um boneco de barro e sopra ali no homem e o boneco de barro sai andando. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso, porque a Bíblia tá dizendo não que Deus fez um bonequinho de barro. A Bíblia está dizendo que Deus usou os elementos químicos da terra para fazer o homem, né? A gente tem os metais alcalinos terrosos, a gente tem o ferro, tudo ali na terra e Deus está usando essa ideia aqui para fazer isso. O Gaia Traduções está perguntando se em vez de homem não seria melhor colocar humano. Seria melhor, né? Humano. É isso que o André Churraqui está fazendo, né? Ele está falando, façamos o terroso, né? Terroso no sentido da humanidade, né? Aquele que veio da terra, a humanidade como sendo fruto da terra, ok? Então, preste atenção. Adão é o homem, Adamá é terra. Adão é o homem e Edom significa vermelho. Olha que interessante. A ideia de homem em hebraico tem relação com terra e tem relação com vermelho. E tem relação também com outra palavra, porque Adão é a humanidade, é o humano.
E o Odem é o rubi, que é uma pedra preciosa vermelha, também conhecida como sárdio. Olha que interessante, aqui você já matou uma charada, né? Você já desvendou aqui um detalhe. O homem tem a ver com terra, tem a ver com vermelho, tem a ver com rubi. Quais são as conexões entre essas coisas? A cor vermelha, né? Eles chamam a Adamá de terra por causa da ideia da terra ser vermelha. E é por isso que vem a palavra Edom, e é por isso que vem a palavra Odem. Edom vermelho, Odem rubi. E além disso, obviamente, se a gente pega a palavra humano ou homem em hebraico, ela tem apenas 3 letras, tá certo? Aleph, Dam e Mem. Aleph, a letra A, né, é equivalente, pode ser a letra A. A letra Aleph pode ser A, E, I, O, U em hebraico. Aleph, Dam, que é a letra D hebraica, e Mem, que é a letra M hebraica, ou seja, Aleph, Mem, Dam. Adam. Se você tira a primeira letra, que é Aleph, você fica só com 2 letras, a letra Dalet e a letra Mem. Você fica com Dam. Adam. Se você tira o A, fica só Dam. Dam em hebraico é uma palavra muito famosa. Significa sangue. Olha que interessante, né? Dam, sangue. E eu pergunto para vocês, qual é a característica mais peculiar do sangue quando nós olhamos para ele? Não é exatamente a sua cor vermelha, né? E além disso também, nós temos a palavra damá. Damá significa destruir, perecer ou silêncio. Sabe por quê? Porque quando um animal ele sangra, e se ele sangrar e perder todo o seu sangue, ele fica em silêncio, ele fica mudo, ele fica dum, né? Em hebraico também, ou em inglês, né? Doom. O que é doom em inglês? Destruição, perecimento, né? Doom em hebraico tem a ver com essa ideia de perecer, porque é ficar em silêncio, e em inglês também, uma relação muito interessante. Rafael e Priscila falando vermelho do sangue, com certeza. Então, a ideia que perpassa o conceito de homem é a ideia do sangue, ou é a ideia da cor vermelha, né? Vejam, recapitulando, homem tem relação, Adam, humano, tem relação com Adamá, que é terra, Edom, que é vermelho, Odem, que é o rubi ou sárdio, Dam, que é o sangue, e Damá, ou Dum, que é ficar mudo em silêncio ou perecer. O que a gente conclui dessa história toda aqui, né? A palavra homem, então, ela está diretamente relacionada à palavra sangue. E o sangue é vermelho, e o sangue ele tem uma infinidade de características peculiares. Agora, antes de a gente entrar nas peculiaridades do sangue, que são muitas e são extremamente interessantes, vejam só. Se a gente pega a palavra hebraica sangue, dam, dalet e mem, e colocamos nela a letra Aleph, fica Adam. A gente sai da palavra sangue e a gente vai para a palavra humano. Então, nós poderíamos dizer que a ideia de humano é a ideia de sangue acrescida da ideia da letra Aleph. O que é o significado? Qual o significado por trás da letra Aleph? A letra Aleph é o touro. Aleph significa o touro. Inclusive, a nossa letra A, ela tem o desenho do touro, mas ele está de cabeça para baixo. Basta você ver que a nossa letra A é assim. Se você inverte isso, fica exatamente a cabeça do touro, a sua cabeça aqui embaixo, e os 2 chifres, ok? Então, a nossa letra A é o touro, só que está de cabeça para baixo. Tá? Originalmente era assim, no hebraico proto-semítico. No paleo-hebraico ela ficou meio de lado. Na escrita fenícia ela foi ficando meio de lado. Foi ficando de lado, até ficou de cabeça para baixo, né? E a gente diz brincando que o mundo realmente está de cabeça para baixo, porque até a primeira letra do alfabeto está de cabeça para baixo. Então, vejam que a gente pode olhar nesse sentido a ideia de homem ser a ideia de sangue acrescida da letra do touro. O touro expressa o quê? Autoridade. O touro expressa força. O touro expressa poder. O touro expressa ali aquela estrutura, né, de carregar ali o carro de bois, a junta de bois, né, fazer todo aquele trabalho braçal que exige musculatura, exige força. Então, geralmente, na maioria dos casos,
A letra Aleph, quando ela aparece, ela traz uma ideia de força. Então nós poderíamos fazer uma brincadeira aqui, uma espécie de metáfora. Eu não estou dizendo que este é o único significado ou este é o significado correto, estou apenas fazendo uma brincadeira com as palavras. A gente pode olhar, nesse sentido, a ideia de humano, Adam, como o touro mais o sangue. Se a gente pega o touro e acrescenta ao sangue, nós temos a ideia de sangue forte, ou então de a força do sangue, a força que vem do sangue. O touro mais o sangue, o sangue forte, aquela força que vem do sangue. Nesse sentido, a gente poderia interpretar a ideia de humano como aquele cuja força vem do sangue, aquele cuja força vem do movimento do sangue, aquele cuja força vem da circulação do sangue, ok? Então, o que significa isso, né? Aquele cuja força vem do sangue, e o sangue é vermelho, e o sangue tem a sua função. O que significa, então, o homem ser esse ser cuja força vem do sangue? Quando ele perde o sangue, ele perde a sua força. Quando ele perde o sangue, ele fica mudo, ele fica ele fica em silêncio, ele para de funcionar, né? Ele para de existir. Se a gente olha essa ideia de sangue como constituinte do humano, é claro que o ser humano não é o único que tem sangue, mas ele é o único que está relacionado ao sangue do cordeiro, aí é uma outra conversa que a gente vai fazer um pouquinho mais para frente. O sangue, ele é um tecido, né, que é chamado de um tecido líquido. É um tecido líquido formado ali por diferentes tipos de células. São várias células diferentes que compõem o sangue e ficam ali transitando junto com o plasma sanguíneo. O sangue, como todos vocês sabem, ele circula por todo o corpo por meio das artérias e veias, né? As veias, elas levam o sangue dos órgãos e tecidos para o coração, enquanto as artérias levam o sangue do coração para os órgãos e tecidos. Já essas células, né, elas recebem sangue através dos chamados vasos sanguíneos, de menor porte ali, denominados as arteríolas, né, ou as vênulas e capilares. E nos adultos também circulam, em média, 6 litros de sangue, né? Então, 6 quilos do nosso corpo, de nós adultos, é só o líquido do nosso sangue que está circulando. Agora, o que é interessante são as funções do sangue. E aí que a gente vai pensar melhor aqui sobre essa ideia, né, do homem sendo aquele cuja força vem por meio do sangue, ok? Obrigado, Priscila, Silvana, Luciano falando aí do livro, né, O Último Adão. Muito obrigado. Primeira função do sangue, levar oxigênio e nutriente para as células. Segundo, retirar dos tecidos as sobras das suas atividades ali, como o gás carbônico, que é produzido na respiração celular. E, além disso, conduzir os hormônios para o corpo, sem falar na função de defender o corpo das ações de agentes nocivos. Então, nós temos aqui 4 funções interessantes para o sangue. Levar alimento, né, o oxigênio e os nutrientes, limpeza, tirar a sujeira, conduzir os hormônios, tá certo? E também proteger o corpo. Isso que é o que o sangue faz, em geral. Fazendo um resumo aqui bem intenso, né? Tem a coagulação, tem várias outras coisas, né? O sangue tem vários compostos, tem os glóbulos vermelhos, tem os neutrófilos, as plaquetas, o plasma, o linfócito, né? O monócito, e tem vários componentes. Mas, em geral, o sangue tem essas funções. Ele tem a função de nutrição, ele tem a função de limpeza, ele tem a função de condução dos hormônios e ele tem a função de proteção. Isso aqui é a força do homem. Essa é a força do homem. A força do homem vem quando ele está nutrido, quando ele está purificado, quando ele está ali pleno dos seus hormônios que fazem as atividades do corpo funcionarem, e ele também está ali com as suas defesas. Por isso eu pergunto para vocês aqui, né?
O hormônio a gente vai adaptar para crescimento aqui para uma mera função didática, para ficar mais simples, uma vez que temos inúmeros hormônios e cada um exerce uma função. Mas a gente vai relacionar aqui hormônio com crescimento, como se fosse aqueles hormônios do crescimento, ok? Então, o que nós temos aqui? Né? A força do homem, ela vem do sangue. Né? O homem é aquele cuja força vem do sangue e é aquele que veio da terra, né? O terroso. Então, o que acontece? O homem, para ter essa força, ele tem que estar nutrido, ele tem que estar limpo, ele precisa ter o seu crescimento e ele precisa estar protegido. E aí eu te pergunto, como está a sua nutrição? E eu não estou falando de alimento físico, não. Estou falando de alimento mental e espiritual. De que você tem se alimentado? É a primeira pergunta que eu faço para saber se você está com força em alta ou não. De que você tem se alimentado? Você tem limpado a sua mente daquilo que não presta? Você tem recebido os hormônios de crescimento e das mais diversas funções? Como está a sua defesa? Tá certo? Então, vejam aqui essas 4 perguntas que eu vou fazer para vocês novamente para você refletir sobre isso. De que você tem se alimentado? Como está a sua limpeza da sua mente? Como está o seu crescimento como ser humano? Crescimento espiritual, crescimento emocional, crescimento como pessoa. Você é uma pessoa melhor hoje? Esses hormônios do crescimento, como eles estão? Você hoje é uma pessoa melhor ou pior do que você já foi? E por último, como estão as suas defesas da sua mente? Como você tem defendido a sua mente? Essa é a função da força do homem que vem do sangue. É a função da nutrição, é a função da limpeza, a função do crescimento e a função da proteção. Tá certo? Primeiro aspecto da nutrição, o oxigênio e os nutrientes para a célula. Você tem consumido o quê? Você gasta o seu tempo fazendo o quê? A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de modo que encontremos um coração sábio. O que você tem consumido tem te tornado mais ou menos sábio? Minha mãe está na área aí também, quero mandar um abraço aí. Tá certo? Então, o Vitor está falando absurdamente melhor, mas ainda na metade do caminho. Excelente, Vitor. Mas infelizmente tem pessoas que hoje estão lendo menos, estão menos felizes, estão menos em harmonia com a sua família, estão vivendo uma situação pior de trabalho, decresceram ou degradaram, ou pioraram, ou foram preteridas. E eu pergunto para você, como está a sua nutrição espiritual, mental? Você tem dedicado o seu tempo a coisas que edificam? Você tem lido coisas interessantes? Ou você queima as 24 horas do seu dia com coisas que não edificam? Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo. O meu primeiro pastor, que era o Arlindo Mendes, eu me lembro conversando com ele, ele era um importante médico aqui lá na cidade de Niterói e professor da Universidade Federal Fluminense. E eu achei que ele era um jovem filho de pessoas com uma boa condição que ficava só estudando, estudou muito e virou médico e virou professor da prestigiosa Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz o meu doutorado em Linguística. Só que aí, conversando com ele, conhecendo melhor a sua história, eu descobri que ele era carpinteiro. Ele era carpinteiro. E ele passou no vestibular para medicina, se eu não estou enganado, com 30 anos de idade. E eu falei, mas como é que foi essa história, né? Ele falou que ele trabalhava o dia inteiro, à noite ele começou a dar aulas em colégio e de madrugada ele estudava para o vestibular de medicina. Então, quando eu olhei aquela história e eu achava que ele era alguém de uma família já consolidada, eu olhei e pensei, caramba, eu sou muito privilegiado, né? Porque eu tive a oportunidade de não ter que começar a trabalhar na minha adolescência, né? Apesar de que o meu primeiro emprego foi aos 18 anos, com carteira assinada e tudo. Então, aos 18 anos eu comecei a trabalhar, né? 18 anos você já é praticamente adulto, né? Mas no inglês você ainda é teen, né? Porque você até o 19 você ainda é teen, né? Só no 20 que você deixa de ser teen, deixa de ser adolescente. Mas a maioridade legal é aos 18 anos.
Então, aos 18 anos eu comecei a trabalhar, mas ele já trabalhava desde os seus 14 anos, se eu não estou enganado. E não trabalhava em serviço de escritório, né? Trabalhava com carpintaria. E eu pensei, caramba, esse importante médico, pediatra, professor universitário de medicina, né? Fez cursos nos Estados Unidos, um currículo robusto. Ele entrou na faculdade de medicina com 30 anos. Muito tarde, né? Uma vez que é uma faculdade longa. E eu pensei, como é que você fez, cara? Como é que você achou tempo para fazer isso tudo? Ele falou, eu dormia muito pouco, Daniel. E eu já tinha, eu não me lembro na época, né? Mas ele já tinha filhos também. E aí a irmã Marlene, infelizmente os dois já foram recolhidos pelo Senhor, ela também complementava a história. Eu aprendi muito com essa história, sempre foi uma grande referência para a minha vida e ainda é hoje, porque era um homem muito versado na área científica, mas também extremamente versado no sobrenatural. Era um cara que vivia totalmente no sobrenatural. A Rose, falando aí, tive um colega no curso de medicina na UFRJ que à noite trabalhava na compensação do Banco do Brasil. Então, é isso. Na minha época de pré-vestibular, eu tinha um amigo que ele chegava às aulas de manhã cedo do cursinho pré-vestibular com as mãos todas pretas, as unhas pretas sujas, porque ele trabalhava descarregando caminhões no supermercado de madrugada. E ele descarregava os caminhões e corria lá para tentar fazer o seu vestibular para medicina. Eu não me lembro, não tive mais contato com ele, não lembro se ele teve êxito, mas era uma história muito inspiradora. Essas histórias mostram para todos nós que esse argumento de eu não tenho tempo é um argumento meio relativo. Realmente há pessoas que não têm mais espaço no seu dia para melhorar, né? Porque teriam que talvez prejudicar a sua saúde abrindo mão do sono tão necessário. Mas quando a gente pensa, né? O que você tem feito para crescer? O que você tem consumido? Em que você tem se deleitado? Aí onde está o seu coração, está o seu tesouro, diz a Bíblia, né? Então, aquilo que te atrai, que te dá prazer fazer, né? Que te dá naquilo em que você se deleita, aquilo é o seu tesouro. E eu te pergunto, você tem se deleitado em quê? Né? Às vezes as pessoas dedicam o seu tempo livre só a coisas que não edificam. Gastam o seu tempo livre de uma forma que não é sábia. Poderia estar investindo numa superação, né? Que tipo de superação? Deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Vocês acham legal uma pessoa trabalhar 8 horas por dia num lugar e ter mais umas 4 horas de deslocamento, 2 para ir, 2 para voltar, a pessoa queimar 12 horas do seu dia só com esse deslocamento de trabalho? Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, qualquer um pode trabalhar de casa, e não só de casa, de qualquer lugar do mundo que quiser, tendo eletricidade e internet. E o outro tempo livre você dedica à sua família, você dedica para fazer coisas legais, né, para o lazer, você usa a tecnologia ao seu favor. E eu pergunto, você tem usado a tecnologia à nossa disposição, ao seu favor ou para a sua própria degradação? Vendo só coisas, que eu não vou nem citar exemplos aqui, mas coisas toscas, coisas que são lixos, coisas que não acrescentam em nada, né? A Ju abriu aí falando sucesso é construído à noite, né? Da Shin Yashik. E a Vilma falando gratidão, né? Malu, minha avó dizia, com amor e entusiasmo se consegue tudo. Então, entusiasmo, inclusive, né? Vem da palavra theos, né? Que é Deus, né? Entusiasmo é quando você tem o theos, entusiasmos, né? Você tem Deus dentro de si te dando força, né? O Vitor falando, eu tinha 4 horas de ônibus todo dia, indo e vindo da universidade. Aproveitei muito para ler. Eu também, Vitor. Eu li, deixa eu mostrar um dos livros que eu li no ônibus, que contribuiu para prejudicar a minha vista. Eu li esse livro aqui todo no ônibus e grande parte dele à noite. A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Né? Você vê aqui, eu adquiri esse livro na Bienal do Livro de 2002. Tá? Comprei esse livro na Bienal do Livro de 2002, que, se eu não me engano,
foi o ano que eu entrei na faculdade de jornalismo na Federal do Rio de Janeiro, 2002, né? Em 2006 eu me formei, foi exatamente isso, 2002. Foi o ano que eu comecei a fazer a faculdade. Eu fui à Bienal do Livro, morava em Niterói, estudava no Rio, em Botafogo, um deslocamento razoável de ônibus, tinha que passar da região oceânica de Niterói até o centro de Niterói, já dava quase 1 hora, uns 40 minutos. Do centro de Niterói até Botafogo, você bota mais 1 hora aí, tá certo? Imagina de manhã com aquele trânsito todo, tá bom? Eu li isso tudo aqui, ó, esse título, né, esse livro. Nessa versão, ele tem 986 páginas. Exatamente, eu lembro de cabeça o número de páginas porque foi uma vitória para mim. Tá aqui, ó, a última página, ó, 986 páginas. Eu me lembro, era um troféu. Eu li 986 páginas no ônibus. Né? Era complicado levar isso aqui dentro da mochila, né? Esse tijolo aqui. E aí eu tirava da mochila, a galera já ficava olhando assim, caramba, que livrão, hein? E eu ia lendo felizão a história de Hans Castorp. Então, o que a maioria ficava fazendo? Ficava ouvindo música. Naquela época não tinha um WhatsApp, né? Então a galera ficava ali gastando seu tempo, né? Muitos ficavam ligando, né? Ligava para alguém, ficava a viagem inteira, aí, não sei o que, vamos fazer não sei o que lá, perará, gritando, me atrapalhando ali também, né? Jogando conversa fora, né? A Rimena falou, minha mãe sempre dizia, não há esforço que não seja recompensado. Exatamente, né? O Einstein ele falava que o único lugar onde a recompensa vem antes do trabalho é no dicionário, né? Porque na vida, primeiro é o trabalho, depois é a recompensa. Então, pessoal, o que você tem consumido? O que você tem consumido? Certo? Se eu não tivesse dedicado meu tempo livre a mim e a minha família e ao bem-estar da minha casa, eu estaria gastando 6 horas de ônibus ainda hoje. Aí você fala, Daniel, mas falar é fácil, difícil é fazer. Mas por que você não faz também? Né? A gente pega um dos poucos bilionários brasileiros, o Flávio Augusto, que é dono do curso de inglês WhatsApp e também dono do Orlando City. Eu acho que foi o primeiro brasileiro que se tornou dono de um time de futebol nos Estados Unidos. Ele é uma pessoa do subúrbio do Rio de Janeiro. Vinha de uma família de classe média baixa. Fazia todo esse trajeto. Trabalhava ali igual um doido, tá certo? E criou uma das maiores escolas de inglês do mundo. Regiane Bastos, minha tia, está na área também. Então, pessoal, preste atenção. O que você tem feito no seu tempo livre? Né? Não é, o que a gente está falando aqui não é o trabalho pelo trabalho. É trabalhar para trabalhar menos. É investir para trabalhar menos. Para ter mais tempo com a família. Para ter mais tempo para viver, para curtir. Hoje, em 2021, a gente não precisa mais ficar 8 horas agarrada no trabalho, mais 4 horas no trânsito. Isso não existe mais. Você pode fazer o seu próprio horário, ter o seu próprio trabalho. Se você aplicar bem o seu tempo livre ao seu crescimento, você consegue fazer isso tranquilamente. Tá certo? Tem que ficar muito atento com relação a isso. Ok? Prestem muita atenção nesse pequeno detalhe que no final das contas faz toda a diferença. Ok? A Verônica está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, com certeza. Fica gravada aqui no Instagram e fica gravada também lá no YouTube, Manual da Independência. Ok? Então, olha só. Função do sangue. De onde vem a força do homem? Vem daquilo do qual ele se alimenta, da sua alimentação, vem da sua limpeza, vem do seu crescimento e vem da sua proteção. Tá certo? Então, primeira coisa, o que você tem consumido? Só lixo? A sua vida vai ser um lixo. O pessoal diz, né? Você é aquilo que você come. E eu faço uma adaptação. Você é aquilo que você consome. Porque consumir não é só comida, é também cultura, leitura, tempo livre, conversas, pensamentos. O que você come e o que te consome? O que você consome, às vezes te consome. Você está consumindo ou sendo consumido pelo seu trabalho, pelo tempo? O tempo tem te consumido ou você tem remido o tempo? Tá certo?
Obrigado, Rodrigo aí, Kelly, Valdênia, obrigado a todos aí, Nanda. Você tem consumido coisas edificantes ou as coisas têm te consumido? O tempo tem te consumido, a angústia tem te consumido. Se você investir no seu tempo, você pode dar a volta por cima. O pastor Arlindo Mendes trabalhava o dia inteiro, dava aula à noite, estudava de madrugada. Conseguiu dar a volta por cima, se tornou um dos médicos mais prestigiosos da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, professor da prestigiosa Universidade Federal Fluminense na área de pediatria. Salvou muitas crianças, ajudou muitas famílias. Por quê? Porque ele deu a volta por cima. Ele tinha um foco, ele tinha um chamado. Primeira coisa, a alimentação, o consumo, o sangue. O sangue leva os nutrientes, o sangue leva o oxigênio. Muito cuidado com o que você tem consumido. Agora, a limpeza. O sangue também retira ali a sujeira, né? O gás carbônico, o produto da respiração celular. Como é que está a sua limpeza da sua mente? Quando alguém joga um lixo em cima de você, você guarda aquele lixo com muito carinho ou você joga logo esse lixo fora? Essa que é a diferença, tá certo? Tem sempre alguém jogando um lixo em cima dos outros, né? Tem sempre alguém falando uma coisa negativa, te dando um mau conselho, dando uma bronca, né? Infelizmente no ambiente, quantas vezes não somos injustiçados no ambiente de trabalho? Isso é um lixo também que é jogado para cima das pessoas, né? Você fica remoendo aquilo, mas que injustiça, como é que pode ter feito isso com isso, ter feito isso comigo? Mas esse patrão é muito nojento, né? Infelizmente tem pessoas que parece, como eu disse, né, numa outra conversa, tem pessoas que parece que nasceram para atrapalhar os outros, não é verdade? A pessoa é um peso, né? Uma corda que puxa para trás. Parece aquela bola de ferro que amarravam na perna dos presidiários para eles não fugirem, né? Tem pessoas que parecem que são aquilo, né? Aquelas bolas de ferro. Muitos patrões são assim. Então, o que acontece? Eu me lembrei do Carlos Wizard também, né? Criador da escola de inglês Wizard, né? Ele falando que ele tinha o seu trabalho e tal, mas aí ele foi demitido. E ele era a quarta vez que ele era demitido. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu nunca mais vou ser demitido. Eu vou ser meu patrão agora. Tá certo? Por quê? Jogaram um monte de lixo em cima dele. Primeira demissão, segunda demissão, terceira demissão, quarta demissão. Na quarta ele falou, eu nunca mais vou ser demitido. Porque eu que vou ser o patrão. Então, isso é limpeza. Em vez de ele ficar angustiado e falar, vou lá arrumar um outro emprego, ele falou, nunca mais vou arrumar emprego. Eu vou dar emprego agora. Tá certo? E eu vou trabalhar com gosto, porque eu vou trabalhar no que eu quero. Eu vou construir uma escola de idiomas que vai empregar milhares de pessoas. Entenderam a diferença? Nós temos esse problema aqui no Brasil, porque no Brasil nós não temos essa mentalidade empreendedora. Nós não somos ensinados a fazer isso. No Brasil, que é uma mentalidade assim meio subserviente, o que a gente aprende em termos de carreira? A gente aprende, faz a sua escolinha, presta um vestibular, faz a faculdade e arruma um empreguinho, trabalha ali a vida toda, tente ser promovido para ganhar um pouquinho mais, depois se aposente com aquele dinheiro. Entendeu? E eu me lembro do Carlos Wizard também falando que um dia ele chegou na empresa onde ele trabalhava e ele viu ali os contra-cheques, né? E ele chegou para a secretária que estava ali dando com os contra-cheques e falou assim, olha só, você poderia ver o contra-cheque aí do diretor-geral aí, do chefão? Aí ele disse que para surpresa dele, ela falou, posso? Me fala o nome dele. E aí ela abriu e viu quanto o cara ganhava, o chefão. E por que o Carlos Wizard queria saber disso? Porque ele queria, né, ele estava numa projeção de carreira, né, uma ascensão na carreira. Ele pensou, eu quero chegar lá no topo da carreira. E aí o que acontece? A mulher falou para ele ganha tanto. Ele não disse o valor também. Às vezes não era nem reais, já era outra moeda no Brasil, que tem muito tempo. Então, quando a mulher falou para ele quanto o mais alto funcionário daquela multinacional ganhava, ele falou assim, olha só, não vou trabalhar nessa empresa mais não. O cara fica a vida inteira aqui para ganhar só isso e se aposentar com esse dinheiro. Ele falou, não quero isso para mim não. Entenderam? É uma mentalidade totalmente diferente. E aí eu pergunto para você,
Por que será que o Brasil, com toda a sua riqueza natural e também das pessoas, né? O Brasil tem uma diversidade muito grande, essa diversidade gera misturas muito positivas, constrói muitos gênios, né? O Brasil é um celeiro de gênios. Mas por que os Estados Unidos são a potência e a gente nós não somos potência, apesar de termos a potencialidade de virar uma potência global? Por quê? Porque lá tem uma mentalidade empreendedora. Você pega um Graham Bell, né, todos esses grandes inventores, o próprio Thomas Jefferson, né, o George Washington, esses caras são grandes inventores, né? E você tem o Thomas Edison. Poxa, esses caras inventaram mais de 1000 coisas diferentes. Um inventou o telefone, o outro inventou a luz elétrica. Entendeu? A mentalidade desse pessoal, da criação, da produção, o livre pensamento, a vida solta das amarras, que não fica acumulando lixo, mas acumula ideias. O sangue, ele traz os nutrientes para a mente. A gente está pensando em mentalidade. O sangue traz os nutrientes para a mente e o sangue tira o lixo da mente. Tira o lixo, tira as angústias, tira os medos, tira as inseguranças e coloca ali ousadia, confiança, foco, determinação, disposição. É isso que o sangue verdadeiro faz. Eu me lembro de uma entrevista com Steve Jobs. Steve Jobs, que não só criou a Apple, mas revolucionou várias áreas diferentes. Foi ele que criou o iPod, né? O iPod revolucionou a música, né? O Mac, né? O primeiro Mac, ele revolucionou, o primeiro Macintosh, né? Ele revolucionou a computação. Ele revolucionou a computação, ele revolucionou a música e ele revolucionou o cinema, né? Porque a Pixar também era dele, né? O primeiro filme inteiro feito com animação digital foi feito por eles. Então ele revolucionou várias áreas. O mundo ao nosso redor hoje é todo em função do Steve Jobs. Meio predestinado, né? Porque o nome dele, Job, né? Emprego, trabalho, né? Jobs. Então o Steve Jobs, que não era uma pessoa muito amável, né? Isso para mim é um ponto muito negativo nele. Ele não era uma pessoa carinhosa, era um cara um cara grosso, né? Então isso me desagrada, porque como o meu referencial é Cristo, e Cristo sempre fala, sejam mansos e humildes, assim como eu também sou manso e humilde, então eu sempre me decepciono quando eu vejo uma pessoa que é referência, mas que não é mansa, não é humilde. Eu não gosto disso. Mas apesar disso, eu acho muito interessante, super interessante a história do Steve Jobs, tirando a referência bíblica que é unânime para mim. O Steve Jobs para mim é uma das maiores, foi uma das coisas que mais me inspiraram a história dele, né? E ele falou, de repente, ele falou mais ou menos isso, tá? De repente, eu percebi que tudo que a gente faz no mundo hoje foi inventado por pessoas que não são nem um pouco mais espertas do que eu, nem do que a maioria das pessoas. Eles inventaram que você tem que nascer, estudar na escola, fazer uma faculdade e ter um empreguinho e depois se aposentar, ter filhos e se aposentar. Ele falou, eu não quero viver essa vida. Eu quero mudar o mundo. Eu quero trazer algo novo. Eu quero melhorar, eu quero fazer coisas legais, eu quero construir coisas legais. Tá certo? O Guinho Duarte falando, um bom livro é Oportunidades Disfarçadas. Obrigado aí. Gostei da frase, eliminar o lixo e acumular ideias. Marisbela Barbosa. Exatamente, eliminar o lixo e acumular as ideias. Ok? Obrigado aí, Vilma, falando lindo ensinamento, valeu. Então, olha só, o Steve Jobs, ele falou, eu percebi que as coisas que foram criadas, os carros, os computadores, os telefones, tudo, foram criados por pessoas que não eram mais espertas do que nós. Então, o que ele pensou? Eu vou mudar a computação, eu vou mudar a música, eu vou mudar o cinema, eu vou mudar o desenho, eu vou mudar tudo. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que eu acho legal. Tá certo? Então é um negócio impressionante essa determinação dele. E essa determinação dele configurou o mundo como a gente vive hoje. Tá certo? Quase uma quantidade enorme de coisas que nós usamos e fazemos hoje é em função dele. O que eles fizeram? Por exemplo, ele e o Steve Wozniak, né, que era o seu sócio, eles associaram o computador com a televisão. O computador não tinha monitor. O computador era uma caixa que você apertava uns troços e saía umas coisas. Eles colocaram um teclado
e a tela, tá certo? Eles misturaram a televisão com o computador com a máquina de escrever. E o computador pessoal, o PC, foram eles que criaram. O Steve Wozniak junto com o Steve Jobs. Eles inventaram o próprio computador. Para você ver a revolução que esses caras fizeram. Depois, eles foram os pais do smartphone. Isso que a gente usa aqui, né? Que revolucionou o mundo. Eles foram os pais disso. Entenderam? Então, pessoal, essa que é a diferença. A nutrição, a mente. Tirar o lixo e colocar as ideias. Não sei se vocês sabem, o Steve Jobs ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. Porque a família não concordava com o relacionamento entre eles. E ele foi doado para uma outra família. Certo? E não era uma família abastada. Então ele cresceu com isso, né? Com esse lixo. Fui abandonado pelos meus pais. Mas o que ele fez? Ele tirou o lixo e deixou as ideias ficarem na frente. Tá certo? Essa que é a grande questão, né? De limpeza e nutrição. Além disso, o crescimento, né? O hormônio, a parte hormonal do sangue. O que o sangue faz? Cresce, faz você crescer. Leva os hormônios do crescimento, né? O GH, o Growing Hormone, né? O hormônio do crescimento. Ninguém é obrigado a crescer. Ninguém é obrigado a crescer. Você pode ficar uma pequena estatura, né? Quem não se alimenta bem, não tem vitaminas, não tem uma boa nutrição, fica com aquela síndrome chamada síndrome de Jeca Tatu, fica raquítico. Infelizmente no Brasil ainda existe isso. Crianças que não tiveram boa alimentação transformando-se em adultos raquíticos, o que é extremamente triste, porque compromete não só a estrutura física, mas compromete também a formação do cérebro, da cognição. Então isso é muito triste, muito desagradável. Há pessoas que infelizmente deixam de se nutrir intelectualmente e ficam raquíticas mentalmente. Mas o que é legal é que você pode, esse tipo de raquitismo pode ser revertido, pode ser mudado. Aí você fala assim, Daniel, mas a vida não é só isso, a vida não é só crescer e ganhar dinheiro. Mas a vida também não é só você passar 12 horas trabalhando para os outros e tomando bronca. Se você gosta de ficar 12 horas trabalhando, eu estou acrescentando as 8 horas de trabalho mais 4 horas de deslocamento. Se você acha legal isso, ok. Mas quem não acha, eu quero te ajudar a sair disso. Porque eu consegui sair e eu quero ajudar outros a saírem. Ok? Porque eu creio que essa não é a vontade de Deus para a sua vida e eu creio que isso não é o melhor para a sua vida. Em vez de você ficar 8 horas trabalhando para os outros, tomando bronca e recebendo o seu contra-chequezinho no final do mês, você poderia estar trabalhando menos tempo, ganhando mais dinheiro e no seu tempo livre e com os seus recursos adicionais, você estaria ajudando uma multidão de pessoas. Tá certo? Uma multidão de pessoas. A gente não tem certeza de várias coisas. A gente não sabe o que vai acontecer mês que vem no Brasil, como é que serão as eleições do ano que vem aqui no Brasil. A gente não sabe de várias coisas. Uma coisa que eu sei, que eu não tenho dúvida, é que tem gente com problema, que tem gente sofrendo, que tem gente precisando de ajuda. E se eu estiver trabalhando 12 horas por dia, eu não vou conseguir me ajudar nem ajudar ninguém. Quando eu consigo me ajudar, eu sou menos um que precisa de ajuda. E quando eu sou menos um que precisa de ajuda, eu sou mais um que posso ajudar. E é isso que eu estou tentando fazer nesse momento com vocês agora. Se eu tivesse trabalhando numa empresa, batendo cartão, eu não estava aqui compartilhando esses estudos que eu tenho feito para mim com vocês. Para melhorar a minha mente, para melhorar a minha vida, para melhorar o meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com os meus sonhos e objetivos. Se eu tivesse batendo cartão agarrado num ônibus aí, eu não estaria fazendo isso. Então eu quero te ajudar, porque eu sinto prazer nisso. A Bíblia fala, onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Eu sabia que eu precisava começar bem o dia, certo? Os grandes empreendedores, o início do dia deles é crucial. Eu pego, por exemplo, uma referência para mim no empreendedorismo, que é o Jeff Walker. O Jeff Walker foi o americano que criou a PLF, Product Launch Formula, tá certo?
Product Launch Formula, a fórmula de lançamento, que aqui no Brasil ficou celebrizada como fórmula do lançamento, que o Érico Rocha representa aqui no Brasil esse trabalho do Jeff Walker. O Jeff Walker diz que a parte mais importante do dia dele é quando ele acorda e ele faz a sua meditação diária, tá certo? Só que ele faz uma meditação no estilo oriental, né? Uma meditação no sentido de meditar ali, como os orientais fazem. E eu pensei, eu como cristão, eu preciso fazer a minha meditação com Deus de manhã. Eu acordava e falava, Senhor, abençoa o meu dia, perdoa os meus pecados, proteja a nossa casa, em nome de Jesus, amém. E eu falei, não, eu quero acordar mais cedo e eu quero ter 1 hora de meditação na minha vida, na Bíblia, a Bíblia como referência, e eu não vou fazer isso sozinho. Eu não vou começar bem o meu dia com o pé direito, pela palavra, sozinho. Eu vou compartilhar isso. Por que eu vou ter o egoísmo de fazer isso sozinho se hoje com a internet a gente consegue compartilhar isso? Estão entendendo? Eu só tenho a oportunidade de fazer isso porque eu não estou agarrado num ônibus indo para o trabalho, como eu fazia alguns anos atrás, tendo que bater cartão de manhã cedo, né? Muitos anos eu fui professor em universidades e em escolas. E você sabe, 7 horas da manhã você tem que estar lá. Só que esse lá, às vezes, está a quilômetros de distância. Então você acorda bem cedo, sai correndo igual um maluco, chega lá e ainda toma bronca do patrão. O que eu pensei? Se eu tiver a minha própria fonte de renda e eu tiver as minhas fontes de rendas diversificadas, tendo ali uma maior segurança, eu vou ter o meu próprio tempo, eu vou poder me edificar melhor e eu posso crescer junto com os outros. Por que eu estou fazendo isso? Originalmente era para o meu crescimento, mas agora o que eu estou fazendo? Estou compartilhando essa meditação bíblica matinal com vocês, transportando os ensinos bíblicos para a vida prática, tá certo? Aquilo que os gregos chamavam de frônesis, a prudência da vida prática. É esse deslocamento que eu quero fazer com vocês todos os dias pela manhã, de segunda a sexta. Pegar o manancial do conhecimento, o tesouro do conhecimento, que é a Bíblia, e aplicar na vida cotidiana. O que a Bíblia está me dizendo aqui? Que o homem, ele vem à sua força do sangue. Tá certo? A Bia está falando, sou formada, falo inglês, estou desempregada. Então, Bia, comece a pensar em não precisar mais pedir emprego. Comece a pensar em dar emprego, criar emprego. Outro dia eu ouvi uma frase que infelizmente eu não me lembro quem falou. A melhor maneira de você ajudar o próximo é você abrir uma empresa de sucesso. Porque quando você abre uma empresa de sucesso, você resolve vários problemas. E não só você resolve problemas, porque uma empresa de sucesso é uma empresa que resolve problemas. Ela conseguiu resolver problemas. E quando ela resolve esses problemas, ela dá emprego também, porque ela vai precisar de gente. Então, olha só, a melhor ação social que você pode fazer é construir uma empresa de sucesso. Porque você vai resolver problemas e vai empregar um monte de gente que estava desempregada. Essas pessoas que estavam desempregadas não consumiam, vão passar a consumir. Consumindo, circula o dinheiro. O dinheiro circulando, o restaurante está com mais clientes. Essa pessoa não ia a restaurante, ela vai ao restaurante. Ela não ia ao cinema, ela vai ao cinema. Ela não viajava, ela viaja. Ela indo ao restaurante, ela indo ao cinema e ela viajando, ela está demandando mais empregos. É mais uma pessoa consumindo, é mais um cliente para atender, tem que ter mais um funcionário para dar atenção para esse cliente. Ou seja, o círculo virtuoso. Tá certo? Uma pessoa que sai do desemprego e começa a trabalhar, ela recebe dinheiro. Quando ela recebe dinheiro, ela gasta. Quando ela gasta, ela gera mais emprego. E assim por diante. E aí o negócio fica autossuficiente, autossustentável. Tá certo? Então, pessoal, a Paula está dando uma dica aí, né? O que você faz bem feito e gosta de fazer. É exatamente por aí. O que eu gostava de fazer? Ler. Ler e ensinar. E eu comecei a ensinar trabalhando para os outros. Depois eu passei a ensinar por conta própria. E ensinando por conta própria no YouTube, nos cursos, eu consegui não só me desvincular de ter que bater cartão, mas eu consegui abrir um leque que hoje eu consigo abençoar outras pessoas com o meu trabalho. Tá certo? Contratando serviços, pedindo ajudas, né? Pagando pessoas para fazer determinados serviços e tal. Então, o homem é aquele cuja força vem do sangue. O que o sangue faz? Ele nutre, ele limpa, ele dá o crescimento
e ele protege. Proteja a sua mente de todas as coisas negativas, tenha a sua nutrição abençoada, limpe a sua mente de tudo aquilo que não edifica e cresça em graça e em conhecimento com a ajuda de Deus. Não crescer para se vangloriar, olhe como eu sou grande. Não, cresça para que você possa levantar quem está caído também, para que você possa segurar na mão aquele que está precisando de ajuda e puxar para cima aqueles que também estão precisando, ok? Você vence obstáculos para que você, ao vencê-los, possa ajudar o seu irmão que ainda está passando por eles, ok? É isso que a Bíblia ensina, é isso que eu desejo praticar, tá certo? Queridos, um forte abraço, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. A gente volta amanhã, se Deus assim o permitir, às 7 da manhã, né? Hoje é quinta. Na última sexta eu falei amanhã a gente volta, mas era sábado, né? É de segunda a sexta. Então amanhã a gente tem mais um estudo. E eu vou fazer o seguinte, ontem eu tive uma ideia. Cada tema que a gente for estudar aqui no Power Morning, ele vai ter 30 encontros, tá? Porque aí fecha 30 dias, a gente completa mais ou menos um mês, tá? Então hoje é o Power Morning 24. Até o Power Morning 30, a gente vai estudar essa questão no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, na mente você cria o mundo ao seu redor, tá certo? Então a gente vai até o Power Morning 30, depois a gente volta com outro tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar também, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Se inscrevam depois lá no Manual da Independência, onde você pode rever isso tudo aqui com a velocidade acelerada, tá certo? Deus abençoe Vilma falando que o marido perdeu o trabalho com a crise, mas eles se recuperaram, glória a Deus. Obrigado aí pelo apoio, tá? Lúcia falando, cada tema um livro. Exatamente, a ideia é essa, Lúcia. A ideia é um livro por mês. Já imaginou 12 livros por ano? Seria interessante, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!